Olá pessoal, meu nome é Samir Coelho e esse aqui é o Blog do Trabalhador. Hoje nós vamos falar sobre o dano extrapatrimonial na Justiça do Trabalho. O dano moral, o famoso dano moral. O artigo 223 da Reforma Trabalhista, Lei 13.467, trouxe uma inovação, que é um tabelamento do dano moral. Isso não acontece em nenhuma área do direito brasileiro, a não ser agora com a novidade na Justiça do Trabalho. Você, quando entra com uma ação requerendo um dano moral na Justiça Civil, na Justiça do Consumidor, em qualquer outra área, você não terá um tabelamento do dano moral. Apenas na Justiça do Trabalho inovaram, fizeram essa jabuticaba aí na Justiça do Trabalho. Obviamente que o juiz trabalhista não estará adstrito a essa letra dessa lei, ao artigo 223 da CLT. Mas eu vou trazer aqui como ocorreu esse artigo 223 da CLT. Então a reforma trouxe 4 níveis de gravidade do dano moral. Então ele trouxe o grau leve, médio, grave e gravíssimo. E aí ele escalonou. Ele colocou no grau leve, quando ficar reconhecido que foi uma ofensa de grau leve, até 3 salários do trabalhador. Quando for de grau médio, até 5. Quando for de natureza grave, até 20. E quando for gravíssima, até 50 vezes o salário do trabalhador. E ponto. E ficou nessa a reforma trabalhista. E aí o pessoal começou a questionar, mas como assim? Quando for morte do trabalhador, vai ser até 50 vezes o salário mínimo? Então se o trabalhador ganhava R$1.000 e ele morreu, a família vai receber apenas R$50.000 pela morte de um trabalhador no ambiente de trabalho? Às vezes, trabalhando para uma grande empresa consolidada no mercado, vai receber apenas R$50.000? E se esse trabalhador ganhasse R$10.000, ele vai ganhar R$500.000? E o coitadinho que ganhava R$1.000 vai ganhar 50? E o que ganha 10 mil vai ganhar 500 mil? Mas isso é muito injusto. Então a própria reforma trabalhista já trazia uma discrepância, uma injustiça entre o trabalhador que ganhava pouco e o trabalhador que ganhava muito. Tivesse num avião da empresa indo trabalhar o presidente da empresa e um obreiro, um trabalhador que ganhasse R$1.000, caísse, morresse os dois. A família do presidente ia ganhar muito mais do que a família do trabalhador que ganhasse menos. E isso era injusto, porque a dor da perda do trabalhador, ela é tanto para os entes do presidente quanto para os entes daquele trabalhador que trabalha numa escala menor. Obviamente que a dor é a mesma, a dor da perda é a mesma. Então, obviamente que esse artigo era declaradamente inconstitucional. Veio o presidente Michel Temer no dia 14 de novembro, através da medida provisória 808, e modificou o texto de lei. Ele, primeiramente, substituiu a parte em que dizia o escalonamento e o tabelamento dos graus do dano moral, substituiu de salário para teto do regime de previdência social. Então, não há mais a situação, fulano ganha R$1.000, é 3 vezes 1.000. Ou fulano ganha R$50.000, é 3 vezes 50. Não é assim mais. Então é através do teto do regime da Previdência Social. Está quase em R$6.000. Então há o tabelamento, mas em cima do teto do regime da Previdência Social. Um outro ponto é que ele tirou o evento morte do gravíssimo. Porque o gravíssimo, a morte obviamente que deveria ser enquadrada no gravíssimo, mas seria desconfortável fazer uma sentença para um juiz e enquadrar a morte no gravíssimo. Então ele deixou a morte livre. O juiz não precisa tabelar quando o evento do dano moral for decorrente de morte. Ele estará livre para julgar conforme a interpretação do caso. Obviamente que no nosso ponto de vista, essa interpretação ela se dará através de qualquer dano moral, através de qualquer sentimento que o trabalhador tenha, qualquer ofensa, assédio sexual, assédio moral. Eu não
eu não me pauto muito por essa tabela trazida pelo artigo 223, até porque ela só existe na Justiça do Trabalho. Então, sobre o dano moral, são essas duas modificações que vieram através da medida provisória 808 que o trabalhador tem que saber. Não tem mais a questão do salário mínimo, não é atrelado ao salário mínimo, é atrelado ao teto do regime de previdência social, e se houver o evento morte, não tem tabelamento. O que no nosso ponto de vista, eu reafirmo, eu acho que não deve haver tabelamento para nada, nem para uma ofensa, nem para um assédio, muito menos para a morte. Bacana? Trabalhador, nos acompanhe no YouTube, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho aí para receber os nossos vídeos, nos acompanhe também no Twitter, no Facebook, no Instagram e nosso site www.blogdotrabalhador.com. O momento é de resistir, nós vamos ficar e vamos lutar.